Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já falei muito aqui no canal, mas eu nunca me aprofundei muito nele, que é o que? Portas lógicas, tá? Bom, vamos colocar aqui as portas lógicas que a gente conhece. Eu vou agora colocar uma entrada lógica em cada entrada desses elementos que eu coloquei aqui, tá? E nas saídas, eu vou colocar saídas lógicas também. Vamos começar com o inversor. O inversor a gente conhece bem. Se a entrada é baixa, a saída é alta. Se a entrada é alta, a saída é baixa. Então ele vai inverter a entrada, né? Agora, a porta lógica NAND. A porta lógica NAND, ela vai ser basicamente a porta lógica AND com inversor na saída. Observe, se eu coloco uma entrada alta e uma baixa na porta lógica AND, aqui ou aqui, a saída é baixa. Se as duas entradas são baixas, a saída é baixa. Mas se as duas entradas são altas, a saída é alta. A porta lógica NAND vai ser a porta lógica AND com inversor na saída. Se as duas entradas são baixas, a saída é alta. Se uma entrada é alta e outra é baixa, a saída é alta. Aqui também. Mas se as duas forem altas, a saída é baixa. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. E olha aqui. As duas entradas são baixas, a saída da porta lógica NAND é alta. E a saída desse circuito aqui de baixo também é alta. Se uma é alta e outra é baixa, mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Se as duas forem altas, a saída é baixa. Então é basicamente assim que a porta lógica NAND funciona. Por isso eu vou tirar ela daqui, porque o efeito dela pode ser feito pela composição de duas portas lógicas, tá? Agora a porta lógica NOR. Da mesma forma que o NAND, a porta lógica NOR vai ser a porta lógica OR com inversor na saída. Então observa. Vou colocar aqui nessa... fazer a mesma coisa que eu fiz. E olha só. As duas entradas aqui são baixas, tá? As saídas aqui são altas. Uma entrada é alta, outra é baixa, a saída vai ser baixa. Aqui também, se as duas entradas forem altas, a saída é baixa. Tá bom? Então, da mesma forma, essa porta lógica pode ser feita pela composição de duas portas lógicas. Tá? Eu vou tirá-la daqui também por causa disso. E aí sobraram essas aqui. Essa aqui é a porta lógica AND, que a gente já conhece. A saída só vai ser alta se as duas entradas forem altas. Caso contrário, a saída é baixa. Aqui é a porta lógica OR. A saída só vai ser baixa se as duas entradas forem baixas. Tá? E aqui é a porta lógica O exclusivo, que a saída só vai ser alta se só tiver uma entrada alta. Aqui, ó, as duas entradas altas, saída é baixa. Duas entradas baixas, saída é baixa. Uma entrada alta ou outra entrada alta, a saída vai ser alta. Bom, e agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou construir essas portas lógicas sem usar circuito integrado, tá? Vamos começar pelo inversor. Como é que a gente vai fazer aqui o inversor? A gente vai colocar um transistor NPN. Vamos colocar aqui um resistor na base, tá? Uma entrada lógica, que é um pulso, né? Pode ser 5 volts ou 0 volts. Aqui nesse resistor, vou colocar um outro resistor de 1K aqui, a minha alimentação aqui e o ground aqui. E aqui eu vou colocar a minha saída. Observe, minha entrada é baixa, saída é alta. Minha entrada for alta, saída é baixa. Eu posso inclusive colocar aqui, para eu poder puxar a corrente aqui na minha saída, né, sem ter uma queda de tensão muito grande, eu posso colocar um outro transistor aqui. E colocar a minha saída aqui nesse outro transistor. E colocar também um resistor de 1K indo até o ground. Se a minha entrada é alta, minha saída é baixa. Se a minha entrada é baixa, minha saída é alta. Por que é interessante fazer isso que eu fiz agora? Olha só, vamos tirar essa parte do circuito e vamos colocar aqui na saída um resistor de 100 ohms, tá? Indo até o ground, que a gente está puxando uma corrente aqui da minha porta lógica. Olha o que vai acontecer. A minha tensão aqui na saída vai cair para 400 mV, enquanto que se eu tirar o resistor, ela sobe para 5 volts de novo. Tá? E 400 mV já é interpretado como um zero, como uma saída baixa. Tá? Mesmo a minha entrada sendo baixa, minha saída aqui deveria ser alta.
né? Se eu colocar aqui a minha saída, ó, ela vai dar baixa. Por quê? Porque o meu resistor está fazendo essa tensão cair, tá bom? Mas, se eu colocar essa parte do circuito que eu acabei de tirar aqui, e eu puxar uma corrente aqui com o meu resistor de 100 ohms, isso não vai acontecer. Vai continuar alto, tá vendo? Então por isso que é interessante botar esse transistor aqui, que é para a gente poder puxar corrente aqui da minha porta lógica. Bom, essa aqui é a porta lógica NOT, né, o inversor. Então esse aqui a gente já viu como é que faz. Vamos fazer a porta lógica AND agora, né? A porta lógica AND, ela vai ser composta por dois transistores NPN. O emissor de um vai ligar no coletor do outro. As bases vão ter um resistor de 1K. Esse resistor aqui é só para não estragar o transistor, botando uma corrente muito alta, tá? Vou colocar aqui minhas entradas lógicas. Vou colocar aqui um resistor de 1K. E vou colocar minha entrada aqui de 5 volts. E aqui vai ser a minha saída, tá bom? Observa, as duas entradas estão baixas, saída baixa. Uma entrada baixa e a outra alta, saída baixa. Aqui também, mas se as duas entradas forem altas, a minha saída é alta. Mas nesse caso, se eu colocar um resistor de 100 ohms aqui também, que nem eu fiz com o inversor, olha o que vai acontecer. Não acontece nada. Quer dizer, acontece, ela continua funcionando. Não vai dar aquele problema que deu com o inversor. Tá? Então a porta lógica AND é feita dessa forma. Agora, a porta lógica OR, porta lógica OU. Como é que a gente faz? Muito simples. A gente vai pegar dois diodos, vamos colocar as entradas aqui nos diodos e a saída aqui. Se uma for alta, a saída é alta. Se as duas forem altas, a saída é alta. Se as duas forem baixas, a saída é baixa. Para evitar que dê aquele problema que deu no inversor aqui, eu posso colocar aqui um transistor também, tá? Por quê? Vamos supor que aqui eu não possa puxar muita corrente dessas entradas aqui, tá? Vamos supor que eu tenha feito um inversor, isso aqui venha de um inversor, e eu fiz o inversor sem usar aquele transistor lá que permitia puxar mais corrente. Então o que vai acontecer? Se eu puxar a corrente aqui na saída, eu vou fazer essa tensão aqui cair, né? Então eu coloco esse circuitinho aqui, que ele me permite puxar mais corrente. Agora vamos falar da porta OU exclusivo. O que essa porta lógica faz? Vamos pensar aqui no efeito que ela tem. Essa porta lógica, ela é basicamente uma porta lógica AND com um inversor em uma das entradas e uma outra porta lógica AND com inversor na outra entrada. E as entradas ligadas assim. E aqui nas saídas eu tenho uma porta lógica ou não exclusivo. Vamos fazer o teste. Vou colocar aqui minhas entradas e aqui a minha saída. Duas entradas baixas, saída é baixa. Uma entrada alta e outra baixa, saída é alta. Uma entrada alta e outra baixa, saída é alta. Duas entradas altas, a saída é baixa. Então, a porta lógica ou exclusivo pode ser montada como composição de outras portas lógicas, tá? Por isso a gente fica resumido aqui a essas três portas lógicas.
Então esse foi o vídeo. Se você tiver alguma sugestão de algum vídeo para eu fazer, deixe aí nos comentários. Eu também peço que você compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima.